assim a palavra do Senhor. Capítulo 1, verso 4. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Versículo de número 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento? Estamos adentrando, começando um ano. E todas as vezes que começando um ano, irmãos, a gente cria várias expectativas, né? Que vai ser um ano melhor, que nós vamos conquistar alguma coisa que nós almejamos, que aquela pessoa, meu marido, meu filho, minha esposa, o meu vizinho, meu pai, ele vai se encontrar, ter um encontro real com Cristo. Mas ao mesmo tempo que nós criamos perspectivas e estabelecemos objetivos para nós também se frustramos, porque um ano que passou era um ano que no início dele nós criamos algumas perspectivas também e que foram frustradas. Que chegou no final do ano e a gente não conseguiu realizar aqueles objetivos ao qual nós tínhamos estabelecido lá no começo do ano passado. Então a gente tem um sentimento uma mistura de sentimentos de novas perspectivas, de um novo ano, de quem sabe que esse ano o negócio vai acontecer, como também de frustração, porque a gente passou um ano e um ano que ficou para trás e a gente não conseguiu alcançar aquilo ao qual nós tínhamos almejado. E quando nós trazemos isso para a palavra aqui no livro de Abacuque, a gente vai ver que o profeta, no seu capítulo de número 1, ele começa a questionar algumas coisas que estão acontecendo no meio do teu povo e começa a questionar a Deus. E quem nunca se pegou questionando a Deus, não é, irmã? Por causa de alguma coisa que não aconteceu na nossa vida, ou então a gente pensa até mesmo em, às vezes, parar. E a gente acaba se pegando no questionamento a Deus. Porque é uma enfermidade que vem nos afligindo, ou porque a situação financeira não está de acordo com aquilo que a gente queria, ou porque a nossa família não está andando da forma que eu gostaria que andasse, o meu vida profissional que às vezes não é da forma que eu almejei, quando eu estaria com essa idade, e a gente acaba atribuindo uma parcela dessa culpa a Deus. Porque eu sirvo a Deus, eu estou no culto, eu creio, eu faço, às vezes eu louvo, eu prego, eu dirijo o departamento, eu rejo, mas as coisas para mim não acontecem. Para o irmão acontece, para a irmã acontece, para fulano acontece, mas para mim não acontece. E Abacuque aqui agora, a gente pega no capítulo 1, ele questionando algumas decisões de Deus. Ele questiona o porquê que um povo idólatra, o porquê que um povo que não crê, o porquê que um povo que não serve, está sendo teoricamente abençoado, e o seu povo que crê, que por mais que está fraco, porque ele pede o avivamento, a gente vai ver que andando um pouco mais à frente, ele vai falar, aviva Senhor a tua obra, então é um povo que está frio, é um povo que precisa de algo mais, de um avivamento, mas é um povo que acredita, é um povo que sabe quem é Deus, que conhece quem é Deus, e o povo não está sendo abençoado, e aqueles que não creem, que não fazem as coisas da forma correta, teoricamente estão sendo abençoados. E Abacuque agora ele começa a questionar decisões de Deus. E nós não somos diferentes, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que agora
começa um ano com perspectivas novas, mas que às vezes nós olhamos para um lado e para o outro e achamos, poxa, esse ano não vai ser fácil, esse ano vai ser difícil. É um presidente aí que não coisa e tal, assim, assim, assado. É porque agora as coisas vão andar de uma forma, vão ir de outra forma, conforme não é a que o povo de Deus merece. Mas acima de todos, acima de um presidente, acima de tudo está o nosso Deus. E quando nós nos pegamos questionando, poxa, quem entrou lá agora para dirigir o país é fulano de tal, que tem uma visão assim, que tem uma visão assado, que tem uma visão assim, que tem uma visão assado. Mas nós estamos tirando aquilo, naquele que nós cremos, a responsabilidade de reger o seu povo, porque tudo o que acontece é permissão de Deus. E se ele entrou lá, e se ele vai fazer ou não vai, isso eu não quero saber. O que eu sei é que nós estamos debaixo de uma mão potente que ainda governa o seu povo. Então Abacuque aqui agora ele começa a questionar. Ele começa até mesmo um pouco a blasfemar. E vai de encontro com aquilo ao qual Deus permite que aconteça. Porque no verso 4 diz assim, ó, por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, e a justiça que nós vemos, achamos que é a correta com os nossos olhos, é torcida ou distorcida. Aquilo que nós parecemos que achamos que é o certo, e quando olhamos e não é da forma que nós achamos que é o certo, para a gente não serve. Isso aí para mim não serve. Mas ainda é Deus que rege o seu povo. E no verso de número 5, o Senhor vem e diz, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. O que Deus tem preparado para o seu povo é algo maravilhoso. Mas aí, quando eu chego no verso de número 4 do capítulo número 2, na parte B do versículo 4, diz assim, ó, que o justo ele vai viver pela fé. Como que está a minha fé? A minha fé está naquilo que eu consigo só ver com os meus olhos carnais? A minha fé está naquilo que eu consigo apalpar, que eu consigo tocar? A minha fé está naquilo que é óbvio, que é lógico, que é... Nossa, isso aí não faz sentido, coisas que a gente olha e fala, não, mas isso aí não acontece. Não acontece para quem tem os olhos carnais, para quem tem os olhos espirituais, acontece se você crê. Porque a Bíblia está falando aqui que o justo, ele vai viver pela sua fé. Está enfermo? Enfermidade difícil, situação complicada. A daquela mulher do fluxo de sangue também era. E quem falou para ela que se tocasse na orla de Jesus ela ia ser curada? Quem falou, Darcy? Quem falou, Elia? Ninguém falou. Ela viu Jesus passando. A multidão exprimia Jesus. Aquela mulher há 12 anos com aquele fluxo, talvez nem forças tinha para caminhar. Mas ela viu uma oportunidade. Ninguém chegou nela e falou, vai lá, toque em Jesus, que você vai ser curada. Chega perto dele, que você vai ser restabelecida. Ninguém falou isso para ela. Mas ela olhou e falou assim, é Jesus que está passando ali. Se eu só tocar nele, eu vou ser curada. Ela não falou, talvez eu seja curada. Ela não falou, pode ser que eu seja curada. Ela não falou, se ele quiser eu vou ser curada. Ela não. Ela falou, se eu só relar nas orlas da veste dele, eu vou ser curada. E foi.
Sabe o que foi? Porque o justo viverá pela fé. A gente olha a nossa situação e acha que isso não pode acontecer com a gente. Mas não tem diferença daquela mulher do fluxo de sangue para mim, para a irmã Hélia, para a irmã Raquel, para a irmã Roseli, para a irmã Elildes, para a irmã Cristina, para o Sandro. Não tem, irmãos. Às vezes o que tem de diferente é o grau de fé. Mas isso você pode adquirir. Isso você pode conquistar. Isso você pode ter na sua vida. A situação está difícil. Pode ser que é emprego, dentro de casa. Tenho certeza que não estava mais difícil do que Paulo e Silas lá dentro da prisão. Lá no final, no cárcere, amarrado. Com dor, porque tinha apanhado. Talvez estava com fome, creio. Com sede. Amarrado. Fadado à morte. Vai morrer. Está aqui dentro. Quem que vai salvar? Não tem ninguém que está vendo. Os dois estão amarrados lá no último cárcere. Não tem ninguém que pode salvar. Porque estava fazendo a obra. E tem gente que olha e fala assim, eu estou fazendo tanto para Jesus e Jesus não faz nada para mim. Eu faço a obra dia, visito, vou cantar, vou no culto ar livre, escola dominical, visito, faço oração, busco o irmão, levo o irmão, trago o irmão, busco o irmão de novo, levo o irmão, vou lá no hospital, faço isso, faço aquilo, e Jesus não me vê. Olha a minha vida como é que está. Não sai disso. Paulo e Silas estavam fazendo a obra e foram encarcerados por causa disso. E quando eles estavam lá, no cárcere, 99,9% da população ia estar chorando, ia estar reclamando, ia estar blasfemando, ia estar apontando o culpado, ia estar pedindo, pelo amor de Deus, me salva, ia estar gritando socorro. Paulo olha para Silas e diz, ei, nós vai morrer? Silas, a chance é grande. Se nós vai morrer, então vamos morrer adorando. Nós vai morrer, ué. Tem coisa melhor que morrer adorando? Mas peraí, você estava fazendo a obra, Deus permitiu que você fosse preso, vai estar encarcerado com fome, com dor, e vai morrer ainda adorando? Tem coisa melhor? Vamos adorar. E quando a gente adora, mas tem que ser adoração verdadeira. E quando a gente louva, mas tem que ser o louvor que sai lá de dentro. E quando a gente adora de verdade, pode ser que você tenha andado uma vida inteira sem conquistar nada, mas o Todo-Poderoso não deixa de sair de perto de você, e no momento que você mais precisa, Ele está lá para te socorrer. Eles adoram e vocês sabem o que acontece. Sabe por quê? Porque o justo viverá pela fé. Que fé é essa, Darcy? Eles falaram que eles iam adorar, as correntes iam cair? Não. Eles sabiam que ia acontecer? Não. Mas eles adoraram. A gente tem vários exemplos na Bíblia de que o justo vai viver pela fé. Quando pede para Abraão entregar seu filho, ele chega num certo momento, ele fala para os homens, espera aí, eu e o menino nós vamos lá agora. Nós vamos lá no monte, nós vamos adorar e daqui a pouco nós retornaremos. Nós? Mas o menino que é o cordeiro, ele que é o... Como que assim nós, Maélia? Nós não, eu, né? Eu vou voltar, Abraão falando. Não, Abraão falou assim, nós vamos lá e daqui a pouco nós vamos adorar, vamos entregar a nossa oferta e nós retornaremos. O que é isso, meu Márcio? É fé. Seu filho, seu marido, sua esposa, às vezes não está aqui hoje, mas daqui a pouco vai estar, irmão. Expectativas novas. Ano novo. Irmão, mas daqui a 12 meses vai ter ano novo de novo. Vai ter, irmão. Que se você não conquistar esse ano, o ano que vem você vai conquistar em nome de Jesus. Mas eu creio
eu creio que esse ano vai ser ano de conquista, porque tem muita gente falando assim, ó, que esse ano não vai passar sufoco, que esse ano vai ser difícil, que esse ano o governo, que esse ano vai aumentar tudo, que esse ano isso, aquilo, mas o justo vai viver pela fé. Tem que crer, irmão. É difícil? É. É complicado? É. É ruim a gente olhar e não enxergar com esse zoião que você tem de carne aí. Não é ruim? É difícil demais, parece que as coisas não vão acontecer. Mas é dessa forma que Jesus trabalha, é dessa forma que Deus entra com a providência. É quando a gente não vê mais, é quando as nossas forças não chegam mais, é quando a gente está querendo desistir e acha que não tem mais jeito, que Jesus fala assim, ó, peraí, você chegou até o seu limite, daqui para frente sou eu, mas você tem que crer, não pode deixar de crer, tem que sempre acreditar. Era muito fácil para Daniel acatar aquilo que foi imposto, não pode mais adorar outro se não seja o rei aí. Ele poderia muito bem entrar na casa dele e fechar a janela. Falou, já que não pode, eu vou fechar a janela, porque senão vão olhar aqui dentro e vão ver. Ele não estava nem aí. Ele não está preocupado com o que o Márcio vai achar, com o que o pastor vai achar, com o que o Sandro vai achar. Ele está preocupado com o que Deus ia achar dele. Eu vou adorar porque quem eu adoro é mais poderoso do que qualquer rei. A gente está vendo aí uma mobilização por causa do Pelé que faleceu aí. Não falando nada dele, mas ele é considerado o rei do futebol. Morreu. E o mundo está compadecido. Rainha Elizabeth, a mulher que parecia que nunca ia morrer, né? Morreu. E o mundo ficou mobilizado. Agora no ano novo, um monte de luz no céu, reverenciando ela, coisa e tal. Michael Jackson era o rei do pop. Morreu. O meu rei e o seu rei, ele não morre. Até tentaram matar ele. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está aqui. Ele está aqui hoje porque se você crer, você vai sair com a sua vitória daqui hoje. Dia 4 de janeiro. Passei 30 anos, 40 anos, 50 anos buscando essa vitória, mas pode ser que essa vitória chegue para a tua vida hoje, porque o justo vai viver pela fé. E Daniel orou. Sadraque, Mesaque, Abednego não adorou. Só adorava Deus. Então vai morrer, que morra. Morre, mas morre com Cristo. Mas até na hora da morte, Jesus se faz presente. E que na hora da morte, se não tem mais jeito, eu olhando e falando assim, não, vai cair numa fornalha que está aquecida 7 vezes mais. Não, Sadraque, Mesaque e Abednego não vai aguentar. Vai ser jogado numa cova que tem leões famintos lá dentro? Não, não tem como, Daniel não vai aguentar. Mas até nessas horas, Jesus acalma os leões e passeia no meio do fogo, porque você é justo, e justo viverá pela fé. Então, quando Abacuque ele questiona, e o nosso Deus vem com a resposta, ele fala assim, ó, como ele já falou para mim, e tenho certeza que falou para a grande maioria aqui, porque nós não sabemos de nada, irmão. Nós achamos que sabemos. Nós pensamos que somos os donos da razão. Mas nós não sabemos de nada. Quem sabe é Ele.
E quando Abacuque está se sentindo, vamos se colocar assim, tá, irmão? Falar no claro, assim, quando Abacuque está lá, poxa, você não é o Deus? Olha os babilônicos aí, ó, não creem então aí, sendo abençoados. Deus olha para ele e fala para ele, calma, o que vai acontecer, se te contarem você não vai crer. Irmãos, é muito sério isso aqui. A gente deve estar em 20, irmãos, 25 aqui no máximo. Mas era com você que Jesus queria falar hoje. Hanagás tefás tecalabassúbia. Tem irmãos que estão aqui hoje, que ainda esta semana, Darcy, vão receber um algo de Deus, que mesmo você sendo crente, que mesmo você crendo, que mesmo você sabendo o Deus que você serve, quando você receber, você vai ficar espantado com aquilo que você vai ver com esse zoião de carne que você tem. Jesus está entrando em lares hoje para realizar coisas grandes, ao qual você vem pedindo há muito tempo, mas hoje chegou o dia da vitória. Se coloca de pé em nome de Jesus.